Essa aí é eu tô roncando. Alô, boa tarde, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. Nessa tarde vamos iniciar aqui mais uma live, onde Deus tem falado fortemente aos nossos corações. Fizemos aqui uma live com a doutora Maria Helena, né, psicóloga, trazendo vários pontos maravilhosos para nossas vidas. E ontem estivemos aqui falando sobre violência doméstica, né, com a pastora Cátia, onde ela trabalha na Secretaria de Jaboatão, nesta área, e colocando aqui na quantidade de números que nós estamos vendo de mulheres que estão sendo, nesse momento, né, do Covid, dessa pandemia, estão sendo vítimas, né, de violência doméstica. E hoje nós teremos como convidada a nossa irmã Daniele, que eu creio que vai ser uma bênção. E nós hoje estamos com o tema, né, em tempos de Covid, como a igreja tem se comportado. Nós vamos falar, né, a forma ao qual nós estamos nos direcionando, nos adaptando a este momento, onde nós não possamos estar juntos, né? Estamos em um momento de isolamento, onde não podemos estar reunidos na igreja, mas em nossas casas nós temos alcançado um novo público, além daqueles que nós já temos na nossa igreja, e nós vamos estar falando sobre isso nessa tarde. Eu vou estar aqui convidando a nossa irmã Daniele Carine, esposa do nosso bispo Rosivaldo, da IDB UR11, uma igreja muito dinâmica, que tem vários trabalhos no departamento, e vamos estar falando nessa tarde sobre justamente esses trabalhos ao qual, com esse período que nós estamos vivenciando, qual é a forma, qual é o ponto de vista que tem tido os líderes, né, para que possa dar continuidade aos trabalhos que antes eram exercidos. Então, eu vou estar aqui convidando nossa irmã Daniele nessa tarde. Saúde aí as irmãs Onilda, a irmã Rilva, sejam bem-vindas. Paz, cal, paz do Senhor, meninas, Deus abençoe. É uma benção ter ela conosco. É maravilhoso poder ver esse rostinho do outro lado da tela. Pelo menos isso. E poder falarmos, né, sobre os trabalhos, né, as dinâmicas que a igreja, né, como hoje, em tempos de Covid, em tempos de isolamento, de todas as situações difíceis, como nós temos nos posicionado, né, com os trabalhos, com os departamentos, como alcançar, né, o cristão, como alcançar aquele que está afastado, aquele que poderá também se afastar nesse momento. É um momento onde o desespero bate, e por saber que não tem uma igreja como templo, né, muitas vezes buscamos outras situações que não é conveniente. Mas nessa tarde nós estaremos aqui debatendo esse tempo, né, a igreja e seu comportamento diante da pandemia, para que nós, como igreja, né, como corpo, possamos sabermos estarmos diante dos trabalhos e as dinâmicas que hoje é tudo online, com lives, com cultos ao vivo, né, onde pessoas às vezes têm muita timidez também de estar diante das câmeras, não é fácil. Mas nessa tarde a gente vai estar aqui falando um pouco, né, para a nossa irmã Daniele, que tem feito um trabalho maravilhoso ali com o departamento com os idosos, que é a terceira idade, e ela vai estar falando um pouco disso para a gente. Seja bem-vinda. Amém. Paz do Senhor a todos. Boa tarde. Antes de começar a falar algo, eu gostaria de deixar um versículo para você que está nos assistindo nessa tarde. Peço perdão pela internet, onde eu estou, a internet não é muito boa, mas vamos orar que vai dar certo. Lá em Atos, capítulo 16, e o versículo 29 em diante, fala justamente quando Paulo e Silas, eles foram presos, e que durante aquele momento em que eles estavam presos, eles podiam muito bem ter se calado, ou no máximo ter reclamado. Mas eles não se calaram,
e nem começaram a reclamar. Eles começaram a adorar. E logo após esse momento, à meia-noite, disse que o chão tremeu, as cadeias quebraram. Mas o que eu quero falar nesse momento, que também é algo peculiar, que nós estamos vivendo hoje isso, muitos poderiam, vamos falar de nós, porque o corpo é a igreja, não é o templo. O templo é só um edifício, mas o corpo não é só uma pessoa que é a igreja, não. A igreja é um corpo, um grupo de pessoas adorando ao Senhor é a igreja. Então, a igreja é na sua casa, a igreja é no seu trabalho, a igreja está ali. Então, você como igreja, nesse momento, pode estar se sentindo aprisionado, como Paulo e Silas. Não preso por correntes físicas, mas a corrente do medo em relação à Covid, não poder mais sair para ir à igreja, não poder fazer os seus trabalhos que você tinha costume na igreja, de ir na EBD, nas reuniões das mulheres. Então, tudo isso tem acorrentado, são correntes nos dias atuais, não é? Mas nós aprendemos com Paulo e Silas, lá em Atos 16, 25, voltando um pouquinho, nós podemos ver que isso não é motivo para nos calarmos, mas é motivo para nós louvarmos e adorarmos ao Senhor. Irmã, como é que eu vou adorar dentro de casa, não podendo ir para a igreja? Uma coisa é uma vez ou outra, mas direto. Eu tenho culto online, mas culto online eu já ouvi isso. É como miojo. É rápido, é uma comida rápida e não traz aquela sustância, não. Não alimenta tanto como está na comida com os irmãos. É um calor humano, né? Isso, porque isso tudo faz parte da liturgia. É como um braseiro, quando ele está longe da fogueira, quando aquela brasa sai, ela se apaga. Mas se ela for colocada novamente na fogueira, ela se acende. É assim também como os órgãos do corpo. Falar isso lá em 1 Coríntios. Se o braço estiver fora do corpo, ele é braço e não tem serventia nenhuma. Mas o braço vai ter utilidade quando ele está no corpo. Aí ele vai fazer o seu trabalho. Assim também é no corpo de Cristo. Nós entendemos. Mas isso não é um motivo para nós pararmos e ficarmos esperando o Jesus vir ou Jesus resolver essa situação. E é isso que eu quero tratar com vocês nessa tarde, que é a continuação. Não quando Paulo e Silas louvaram à meia-noite, mas em relação a Paulo e Silas e o carcereiro. Lá no versículo 27, diz o seguinte: aí o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos. Pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e o carcereiro ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Quero fazer uma pausa aí para você, mulher, que está pensando que está sozinha. Não, minha família não está aqui. A companhia que eu tinha era o pessoal da igreja. Talvez algum irmão ainda não ligou para você e você está pensando: eu estou sozinha, eu estou caindo em depressão. Minha vida espiritual está morrendo. Estou pensando em dar um fim na minha vida espiritual. Jesus está dizendo nessa tarde, assim como Paulo gritou bem alto, ele está dizendo: não faça isso. Nós estamos aqui. Irmã, quem é esse nós? É Jesus que está aí com você. Somos nós que estamos do outro lado aí do celular, do computador, do outro lado da tela falando: você não está sozinha. Jesus, nós estamos com você. Por mais que muitas vezes a tristeza chegue, a depressão, porque você tinha uma vida ativa e no momento você, inesperado, teve que parar tudo, sem preparação nenhuma. E você se vê aí ociosa: ah, irmã, eu oro, mas ainda falta algo. Eu leio a Bíblia, mas ainda falta algo. E você pensa: eu estou sozinha, estou abandonada, não sei para nada, estou aqui em inutilidade. Não. Você não está sozinha, nós estamos com você. E nessa tarde nós vamos mostrar que você tem utilidade, sim. E diz aqui no 29, aí o carcereiro pediu para que trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas,
Que luz é essa? Hoje nós podemos dizer, o Espírito Santo aí na sua casa, onde você está. Você pode estar numa escuridão, numa tristeza profunda, um desespero, por conta da demissão, por conta de tudo isso, problemas psicossomáticos. Mas Jesus, ele entra com a luz dele hoje na tua vida, vai clareando tudo aquilo que está obscuro. E diz, depois levou os dois para fora e perguntou, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro, aquele que estava doente, aquele que pensou em se matar, porque se viu com tudo perdido, ele começou a cuidar de Paulo e Silas. Uma pessoa que se viu impossibilitada por conta da situação, depois ele começou a entender em que área ele seria útil naquele momento. E diz que logo depois disso, a família do carcereiro e o carcereiro aceitaram Jesus e foram batizados. Não, o que tem a ver isso com o Covid? Tem nada a ver, tem tudo a ver. Veja só, a igreja primitiva, ela foi muito perseguida no início. E diante a sua perseguição, eles cultuavam nas casas escondidos. E é nesse momento em que a igreja mais cresceu, onde a igreja ficou mais forte, onde a igreja ficou unida. Nós estamos em tempos de perseguição. Estamos em tempo de uma perseguição diferente, mas nós temos que ficar em casa, não podemos ir aos templos, não podemos estar juntos. Há muita dificuldade em estarmos cultuando em corpo, em a igreja. Mas isso faz com que a igreja fique mais forte. Então, que ilusão é essa? Não é. Eu vou te dar exemplos. Antes, nos hospitais, isso que eu estou falando a você, eu não sou profissional de saúde, mas nós temos uma equipe de profissionais de saúde da nossa igreja e estamos escutando os testemunhos que eles estão trazendo. Isso é testemunho para a tua vida. Nos hospitais, os enfermeiros, médicos, copeiros, recepcionistas, socorristas, não podiam estar falando abertamente de Cristo aos pacientes. Não se podia. Não porque tem outras religiões e não pode estar fazendo culto, não pode aqui estar perguntando se um paciente aceita Jesus. Isso não pode. Não podia. E hoje, os testemunhos que cada um está dizendo, Dani, é incrível, quando a gente chega, os médicos, os pacientes, todos os profissionais de várias religiões, eles pedem, fala de Jesus, vamos fazer um culto. Ó, vai deixar fazer o culto não, né? Vamos fazer o culto, eles começam a louvar. Gente que não é crente, médicos ateus, médicos que se achavam o próprio Deus, começam a cultuar. Pede para essas pessoas, muitas vezes, com pouco estudo, fazer oração, falar de Jesus. Então, onde Jesus antes não entrava, hoje Jesus entra. Hoje nós temos uma terra fértil para plantar o evangelho. Se a igreja não se levantar agora, nesse período, para evangelizar, nunca mais a igreja vai conseguir evangelizar. Porque é incrível, as pessoas estão sedentas de ouvir, de falar de Jesus. É incrível, muitas pessoas que antes se achavam autossuficientes, não tinham tempo para Deus, hoje tem tempo até demais, e precisam, porque o pânico chegou, o medo chegou à porta, e elas começam a procurar, quem sabe, falar de Jesus, dizer, tu não é crente, ora por mim. Olha, eu tô com pânico, eu tô ansiosa, eu tô com medo. Ora por mim, fala do amor de Jesus. Então, igreja, esse é o nosso momento de falarmos de Jesus. Deus preparou esse tempo para a igreja se fortalecer e se estabilizar. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. Não há paredes, não há porta que impeça de você levar o evangelho. Da mesma forma que o imperador Nero não impediu o crescimento da igreja, também o Covid-19 não vai impedir o crescimento da igreja. Esse é o seu momento de você estar falando. Se você está trabalhando, de você falar no seu trabalho. Tem muitas pessoas ao seu lado que antigamente nem falavam com você, desdenhavam de você. Mas hoje elas precisam ouvir a voz de Deus através da sua vida. Não é o momento de você dizer, eu agora presto. Não, meu querido. Esse é o momento de você dizer, eu tenho o amor de Deus dentro de mim e eu te amo.
amo. Esse é o momento do plano da salvação que você tem, você compartilhar com outras pessoas. Isso na área daqueles que estão trabalhando fora. Agora vamos olhar para um lado daqueles que não estão trabalhando fora, estão dentro de casa com suas famílias. Antes, você ia para a igreja. E se sua mulher, seu esposo, seu filho não quisessem ir, ficava em casa. Você ia buscar Deus. E seu filho ficava em casa. E se tivesse algum atrito entre os casais, ia para a igreja e o atrito ficava em casa. E não se resolvia. Era aquela bola de neve. Porque não se tem tempo, se esconde atrás do trabalho, se esconde atrás da faculdade. Mas agora, tudo mudou. Porque agora se tem tempo, se convive 24 horas, então ou se acerta ou se não termina tudo de vez. E Deus, ele está dizendo o seguinte: eu estou dando esse tempo para que vocês coloquem tudo que estava fora do lugar na família de vocês, vocês consertarem. Porque antes você ia para a igreja e aquela fachada continuava. E Jesus está dizendo, está no tempo de tirar as máscaras e resolver. Nós estamos trabalhando esse mês a parábola da dracma perdida. Veja, em Lucas 15 fala de uma mulher que ela perdeu a dracma, foi dentro de casa, ela não perdeu na rua. Então talvez você tenha perdido a sua dracma, é um relacionamento com seu esposo, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com seu primo, com alguém que convive com você. Então o que é essa dracma? É esse diálogo, é esse relacionamento, está trincado. E Jesus está dizendo, eu estou deixando você ficar dentro de casa para que você resolva isso, para que venha ter perdão, venha haver amor, venha haver comunhão. Não é muito fácil falar, mas difícil é quando se tem um marido como Abigail, um Nabal, um grosso. Querida, às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Você luta tanto por sua razão e até agora você não ganhou essa guerra. Ao contrário, a guerra só aumenta. Então talvez seja o momento de você calar um pouquinho. Veja, Abigail, ela se humilhou perante Davi por conta do erro do seu marido. Pediu perdão, ela pegou a culpa do marido, o erro do marido, e pediu perdão a Davi. E disse, peço perdão. E salvou sua família. Então, eu sei que não é fácil, mas talvez seja o momento de você dizer assim, me perdoe. Vamos começar do zero. Ah, mas quem tem que pedir é ele, quem tem que pedir é ela. E no final ninguém pede e os problemas só aumentam. Entendeu? Então você precisa... Estamos dentro Isso. e temos que nos posicionar e ver a necessidade do Cristo de nós. Agora chegou a hora. Isso, é a hora. Ser explanado, ser espelhado na vida daquilo que tudo ensinado. Exatamente, Cláudia, porque não adianta você falar bem de Deus, mas sua vida não ter nada de Deus. Então é o momento de você ganhar sua família através dos seus testemunhos. Eu estava falando ontem com algumas pessoas do DINCID. DINCID é um departamento de cuidado com os novos convertidos da nossa igreja. E a maioria dos novos convertidos, nessa época de quarentena, se converteram através dos cultos domésticos. Não foi dos cultos online. Não foi no trabalho, foi dos cultos domésticos. Temos filhos que voltaram para Jesus, maridos que aceitaram Jesus, filhos que voltaram. Então, tudo isso foi onde? Nos cultos domésticos. E é muito difícil, porque eu chamo, mas nem todo mundo quer participar. Você faz com quem você quer. Você vai, canta 2 hinos, louva, você vai ler a Bíblia, ora. Faça isso, comece a praticar culto doméstico na sua casa. Eu sei que tem os cultos da sua igreja e que você assiste, você cultua também na sua casa. Mas você precisa fazer os seus cultos domésticos. Muitas pessoas não estavam fazendo, estavam negligenciando os cultos domésticos. E a conversa é, não tenho tempo. Então, Cristo ele está assim, dando tempo. Olha, estou mostrando que vocês precisam cuidar disso, porque não adianta ganhar um mundo para mim e perder sua família para o inferno. Então, nós precisamos cuidar da nossa família. Esse é o tempo de estarmos evangelizando em atitude cristã a nossa família. E o terceiro ponto que agora eu quero também trazer é em relação à igreja, aos seus trabalhos como igreja. Algumas pessoas estão dizendo, Dani, como é que tu estás? Estás bem?
ociosos, sem ter nada que fazer. Irmãos, na verdade, isso é a minha realidade. Eu tenho trabalhado 3 vezes mais aqui em casa. Como todo mundo aqui trabalha, aqui é uma equipe. Todo mundo trabalha na igreja. O pastor Rosivaldo, ele é o pastor, não sou pastora, nem os meus filhos. Mas é uma família pastoral, então todo mundo trabalha junto. Trabalha junto na igreja e trabalha junto em casa. Aqui em casa, um varre a casa, outro lava o prato, um lava o banheiro, um cozinha, todo mundo é uma equipe. Tem o que fazer. E também tem um trabalho na igreja, todo mundo faz. Mas como é que a gente vai fazer dentro de casa? Simples, é você evangelizar através das redes sociais também. Eu tenho visto muita gente dizendo, não, isso é besteira, rede social. Nós temos ganhado muitas pessoas para Jesus através de rede social. E se não fosse a rede social hoje? O que está acontecendo também com a rede social? Alguns eventos externos, dos culturas, né, da mídia social, os crentes e também nos casos essas lives, né, de culturas que não têm gosto, né, que não são cristãos, pensando eles estão se escondendo, mas estão fazendo errado, né? Houve até uma polêmica, né, tem aquele gospelmente, que ele sempre pega ali, ele viu que tinha bastante cristãos, né, participando de lives de alguns cantores famosos da mídia cotidiana, e tudo o que eu estou falando, não é porque estamos dentro de casa, aí que nós temos que mostrar para o mundo que todo cristão tem que nos posicionar. Você está lá dentro do seu quarto que vai estar participando de coisas que não edificam as nossas vidas, a nossa casa, Exatamente. a nossa família. Então, a gente está vendo que também, da mesma forma que tem lives, né, muito boas, com alguns cantores famosos, né, também temos na nossa área. Né? Temos também na nossa área grandes lives com cantores famosíssimos que têm feito cada show, né? Trazendo a palavra dentro do nosso lar, trazendo o que engrandece a palavra de Deus. Então, nós temos que nos posicionar. Aí é como você falou no seu primeiro ponto. Nós, como cristãos, agora é que é a hora de vivermos um verdadeiro evangelho dentro de nossas vidas, que é vivenciar este evangelho no meio da nossa casa, no meio da nossa família, entre os nossos filhos, porque se este evangelho que eu ia para a igreja, ele não frutificar dentro do meu lar, não haver diferença. Não há como ter diferença. Então, temos que aproveitar a internet, mas em benefício para glorificar o nome. Evangelizar. Exatamente. Quando você falou, primeira coisa, sobre as músicas seculares, as lives seculares, pastor Douglas Gonçalves, ele falou, certa vez numa pregação, ele disse o seguinte, música secular, que é live secular, né? É uma liturgia. Se você vai ouvindo sobre traição, sobre adultério, traição, adultério, 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 no final a sua mente, por mais que você não concorde, mas sua mente, ela vai estar, vai ter semeado na sua mente adultério. Então, por mais que você, não, eu sei que é errado, mas você vai ser tentado sobre isso, porque é uma liturgia daquilo que você tem plantado. Nós falamos sobre isso no sentido de reclamar, de falar da dor, do sofrimento. Quanto mais você fala da dor, do sofrimento, é o que você está dizendo agora. Eu só quero ressaltar que isso é uma verdade, né? Cientificamente, a psicóloga colocou aqui, quanto mais a gente fala aquela situação, mais vamos vivenciar, porque a nossa mente condiciona isso. Então, se nós começarmos a ouvir as músicas seculares, né, que falam sobre traição, né, fala de um amor bandido, então nossa mente vai entender que é esse tipo de vida que nós temos que viver. Exatamente. E no final não alimenta o nosso espírito. Nós temos que criar, antigamente, muitos crentes tinham a desculpa que não orava todo dia, não lia a Bíblia porque não tinha tempo.
Hoje todo mundo tem tempo de sobra. Então, na verdade, não faltava tempo, faltava prioridade sobre aquilo que nós precisamos. Outra coisa que está nos preocupando são pessoas que vivem só de live o dia inteiro, mesmo que seja evangélica, o dia inteiro, mas ela própria não pega a Bíblia para ler. Uma horinha do dia, uma horinha. Vou ler agora, eu e Deus. Não é eu, a live, Deus não, vai ser só eu e Deus. Vou agora orar. Ah, mas eu oro na hora da live. Mas tem um momento que você precisa falar. Não é o cantor falando com Deus, é você que precisa falar com Deus. Então, tá faltando isso, a disciplina. Minha prioridade hoje é Deus. Se eu não tô na pressa para pegar ônibus, para pegar metrô, para ir para o trabalho, então o que eu vou fazer? Acordei, esse é o meu momento com Deus. Acabou. Vou ler minha Bíblia, eu vou pegar, vou orar, vou louvar o Senhor e depois eu vejo minhas lives. O que eu vejo, tem muita gente assim, já com o seu despertador no celular, cada horinha, live de fulano, live de fulano. Tá, e qual é a live de Jesus? Para você participar, a live de Jesus é você e Deus. Então deixa um tempinho. Então deixa um tempinho só você e Deus, a live de Jesus, para que você participe. Esses momentos, e outra coisa que está nos preocupando é na hora dos cultos da sua igreja. Olha, a sua igreja, não importa como o seu pastor está fazendo. Não importa se o seu pastor está indo para a igreja fazer. Não importa se o seu pastor está fazendo a live em casa. Ele está fazendo. Porque o seu pastor podia muito bem agora dizer, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Estou na quarentena, cada um que é sua salvação individual. Mas se seu pastor está fazendo uma live, por mais simples que seja, se o seu pastor, sua igreja, está tentando, quebrando cabeça para fazer uma forma ou outra, para cuidar de você, porque ele poderia estar preocupado só com ele e com a casa dele, fazendo culto doméstico. É porque ele está se preocupando com você aonde você está. Então honre sua igreja. Honre seu pastor. Ah, irmã, mas nessa hora do culto que o meu pastor faz é o culto de outra igreja. E a transmissão deles, o culto deles é bem melhor. Não faça isso, porque se você adoecer, se Deus nos livre, você cair no hospital doente, quem vai orar, fazer campanha de jejum e oração por você, não vai ser aquela igreja que a transmissão é boa, não. É o seu pastor. É o seu pastor com a transmissão dele limitada. Se Deus livre, você pegar, precisar de qualquer coisa, de alimento, quem vai lhe socorrer é o seu pastor. Então honre sua igreja. Porque na hora que você precisar, não vai ser aquela igreja famosa. Não vai ser aquela igreja que é cheia de músicos, cheia de muitas atrações, que vai cuidar de você, não. É o seu pastor. Pastor Jeremias, lá da presbiteriana, da 8ª presbiteriana, ele fala... O que lhe sustenta não é a lasanha, aquelas boas pregações que os pregadores famosos falam de vez em quando, não. O que lhe ajuda na fé é o feijão com arroz, que o seu pastor, por mais limitação que ele tenha na pregação, ele dá. Porque ele ora a Deus, ele busca, Deus fala com ele e é ele que cuida de você. Então, na hora do culto da sua igreja, também é algo que nós temos frisado. É uma dica para você, amado irmão. Estávamos lendo aquele livro, O Temor do Senhor, de John Bevere, que fala sobre a reverência. E às vezes a gente pensa, por estar em casa, não precisa ter reverência ao culto. Aí na hora do culto, a mulher está lavando o prato, o filho tá com o carrinho. Quando eu digo filho, não é criancinha pequena, não, é criança grande. Outro está no WhatsApp, mas o culto está lá ligado na TV, né? Você coloca lá na TV, tá pegando. E todo mundo está fazendo algo, menos cultuar. Ah, irmã, mas não tá ligado? Eu tô ouvindo, eu escuto com o ouvido, não é com a mão, não é com a boca. Veja. De adoração. Isso. Não importa onde está sendo o culto. Paulo e Silas estavam cultuando numa cadeia. Eles não estavam cultuando no templo. Mas eles estavam adorando com toda a reverência, ao ponto que as cadeias quebraram. E eles poderiam ter fugido, mas eles continuaram ali na cela, porque sabiam que havia um homem que precisava ouvir falar do amor de Deus. E eles não ganharam apenas o carcereiro para Jesus, eles ganharam o carcereiro e a família do carcereiro. Então, quando for no momento do culto, esse é o momento que Deus se faz presente no seu lar. Então esse é o momento que você não vai assistir o culto, você vai cultuar. Você vai cultuar aí na sua casa. Então no momento do culto, eu paro tudo que eu estou fazendo. Todo mundo senta. Às vezes os meus meninos ficam assim, senta direito. Reverência. Jesus está aqui. Ah, o pastor não está vendo, mas Jesus está vendo.
Reverência. Na hora de orar, todo mundo dobra o joelho e vamos orar. Na hora de louvar, todo mundo louva. Ah, mas deu vontade de comer fome. Aguarda, porque o culto não é 5 horas. Então dá para aguardar. Então esse também é um segredo. Não adianta você estar aí, toda a programação da igreja, você prestar atenção, mas você não está cultuando. Por isso que muita gente está fraquejando na fé. Porque está faltando esse momento de verdadeira adoração. Ligar somente o computador, a TV e não estar cultuando, não faz com que Deus receba a sua adoração. Deus, ele precisa receber a sua adoração. Pode falar, Cláudia. Muito bem colocado essa sua palavra, muito bem colocada mesmo, para que a gente possa realmente vivenciar esse momento quando nós estivermos dentro do templo, como é difícil, né? Mas que nós, como igreja, temos que estar voltados ali em adorar ao Senhor, em prestar atenção. Nós fazemos um culto que é pelo WhatsApp. E ali nós vamos louvando e vamos deixando versículos, vamos fazendo algumas explicações, né? E ali a gente vê as irmãs chorando, pedindo oração, ou agradecendo o pedido que foi feito, que Deus já ali respondeu. Né? A gente já colocou pessoas que estavam no leito de uma UTI em coma por esse Covid, e hoje, graças a Deus, já está na sua casa. Então, a gente vê a resposta de Deus, a gente não está orando, Deus não está ali fazendo a sua obra, então, que haja realmente a reverência, né, de todos, não importa a sua idade, não importa o que você estiver fazendo, mas que possamos parar, adorar aquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor, também estou recebendo aqui, em nome de Jesus. Amém. Olha, e por fim, você precisa usar suas redes sociais para evangelizar. Talvez você pense que não tem utilidade alguma. Ah, irmã, quando eu posto algo engraçado, são 100 curtidas. E quando eu posto um versículo, 1 ou 2 curtem. Talvez a pessoa que não curtiu, leu aquele versículo bíblico, foi alimentada. E a palavra do Senhor, a semente do evangelho está ali brotando, germinando no coração daquela pessoa. Amém. Não use redes sociais para denegrir igreja. Igreja não mata igreja. Lá em Filipenses fala quando Paulo ele vai e exorta 2 mulheres, Evode e Sintique, 2 mulheres que eram muito influentes na igreja e estavam tendo atritos. E aquele atrito daquelas mulheres estava impedindo o agir de Deus naquela igreja. E Paulo vai e exorta aquelas mulheres. Igreja não mata a igreja. E nós estamos vendo que as pessoas estão usando as redes sociais para estar brigando por política. É incrível, brigando por homens falhos. Não brigar. Eu não estou dizendo aqui que política... Ah, a senhora está dizendo que política é do demônio, que crente não deve se impor. Não estou dizendo isso. Eu não acho que crente não deve opinar, crente deve ser ignorante, faltar conhecimento em relação à política. Eu não acredito nisso. Até porque tem muitos políticos que não são todos, mas tem uns que são usados por Deus e estão ali defendendo a causa do povo de Deus. Então a gente tem que pensar nisso. Mas o fato de você sair brigando em redes sociais por políticos, em vez de você estar falando do amor do evangelho, ao invés de você estar falando de Cristo, olha, nem se o irmão, olha, mas aquele irmão está em pecado. Igreja não mata igreja, porque o diabo, ele já faz isso. O diabo já nos acusa. Se você olhar as redes sociais, já tem muita gente que não é cristão e fala mal do evangelho, fala mal de crente, já tem o diabo para nos acusar. Aí vem a própria igreja, se levanta e começa a matar outra igreja. Sabe o que acontece? O ímpio olha e diz, eu vou ser crente para quê? Para viver nessa confusão em rede social? Qual é a diferença? Eu que não sou crente, eu tenho mais paz com o meu irmão do que esse povo que é crente. Então, meu querido, se você não concorda com o irmão, tem muitas coisas que eu não concordo com alguns evangélicos, mas eu não vou ficar por aí denegrindo, porque há uma nuvem de testemunha nos olhando. O que eu vou fazer é falar do amor de Deus da forma correta. A França está aqui falando, está faltando sabedoria do povo de Deus. Está. Infelizmente, nós estamos perdendo de ganhar muitas vidas para Jesus por falta de sabedoria nisso. Não é momento da igreja estar ferindo a outra igreja, estar falando mal da outra igreja, não. Esse é o momento da igreja. Todos os dias, se você pelo menos colocar um versículo bíblico no seu Insta, no seu Face, seja lá onde for,
Quantas pessoas você não vai ganhar para Jesus através disso? Então, evitem estar aí falando, defendendo tanto político, difamando tanto. Ah, irmã, quer dizer que eu vou concordar com os erros? Não, nós estamos vendo. Eu fico assim, abismada. Quando eu estou vendo que muitos governadores estão se utilizando aí da Covid, mas eu não vou estar pegando briga com meu irmão em rede social, batendo boca. Ah, irmã, eu postei e ele começou a bater boca. Querido, quando não quer, Deus não briga. É só você não responder. Teve uma vez, eu postei algo e alguém começou a brigar. Eu disse, olha, querido, não quiser brigar, procure outra pessoa. Eu vim aqui, se você quiser oração, conte comigo. Se você quiser aconselhamento, porque nesse tempo de igreja, outra forma de você é igreja e também trabalhar para o Senhor. Tem muitas pessoas que adoeceram psicologicamente. Muitas. Você não é psicólogo. Talvez você também não seja psicanalista, como eu não sou. Mas você emprestar o seu ouvido e palavras do Senhor, acalma. Aqui, nosso telefone é 24 horas. Muitas ligações mesmo. Louvamos a Deus porque os líderes de departamento da nossa igreja têm nos ajudado em relação a estar aconselhando essas pessoas, porque muitas pessoas estão... não tem como, eu sei que a nossa mente ela tem sido bombardeada. Então, você pode ajudar. Você vai, ajuda seu irmão, fala com ele todo dia, você tá bem. Mas, Dani, eles passam meia hora falando. Tenha paciência, você agora não tem tempo de sobra. Isso é trabalhar para o reino. É isso, é você ouvir. Dani, eu não sei nem o que falar. Você só precisa dizer, Deus está no controle. Só se você ouvir e ao final dizer, vou orar por você, você realmente orar, você vai ver como essa pessoa vai acalmar. Então, esse é o momento de você trabalhar para Deus. Não tem esse negócio, não sei ler, eu não sei escrever. Todo mundo hoje tem uma forma de trabalhar. Falar do seu amor para o seu vizinho, louvar a Deus em casa com a sua família. Você está aconselhando alguém, se disponibilizando em ouvir alguém através do WhatsApp, através do telefone. Então, esteja sempre ligado em ganhar vidas para Jesus. Se hoje é a igreja, o meu foco hoje, se for, eu quero ganhar vidas para Jesus durante essa quarentena, durante esse tempo de vírus, você vai ver como as coisas vão melhorar. Talvez o foco da igreja esteja totalmente desligado e não está fluindo por conta disso. Eu louvo a Deus esse período de quarentena que Ele nos preparou. Falam muito comigo. Cláudia me ajudou muito, viu? Cláudia, ela tá aí, ela viu o quanto eu fiquei desesperada, não foi, Cláudia? Logo no início, quando disse assim, as igrejas têm que fechar, irmãos, eu caí em pranto. Eu chorava, eu acordava para chorar, passava o dia chorando. Era uma tristeza dentro de mim, na minha mente era, a igreja fracassou, a igreja faliu, porque a igreja está fechada, a igreja faliu, a igreja não tem mais jeito. Foi isso que eu pensava. E depois de uma semana de oração e de jejum, nós oramos, Deus não parou o vírus, e eu disse, não adiantou nada a nossa oração. Então, eu preciso ouvir o que Deus quer me ensinar. E depois disso, eu me lembro, quando eu falei de Cláudia foi porque ela era muito dizia, Dani, se acalme, Dani, não é assim, Deus tem algum propósito nisso. E se acalme, não deixa essa tristeza tomar conta de você não, porque você vai adoecer. E realmente eu comecei a surgir até umas manchas roxas na minha pele, tanta tristeza. E depois Deus falou comigo que Ele estava permitindo esse momento, porque, irmãos, da forma como estávamos, muitos não subiria. Nós estamos muito próximos do arrebatamento do Senhor. E muitas pessoas, do jeito que estavam, com sua vida espiritual, realmente não subiria, porque só lia a Bíblia na igreja, mal orava, não tinha testemunho. E Deus, Ele está colocando tudo em ordem. Aquela dracma perdida, que a mulher teve que varrer para tirar sujeira, para achar a dracma. Esse é o momento que Deus está dizendo, olha, começa a varrer, tirar sujeira, defeitos que há em você, falhas, pecados, para que você ache a dracma perdida. Aquela mulher tinha outras dracmas, mas ela começou a procurar uma. E talvez você está perdendo a chance de morar no céu. E Deus está dizendo, olha, pegue agora esse momento, comece a varrer sua casa, sua vida espiritual. Comece a ver quais os defeitos. A gente é muito expert em olhar o defeito dos outros, o que os outros postam, o que os outros fazem. E estamos esquecendo de olhar as nossas falhas. Esse é o momento que Deus está permitindo de colocarmos o nosso altar em ordem, porque Ele está voltando. E Ele precisa de uma igreja santa, das 5 virgens prudentes. Não sejamos como as 5 virgens
virgens loucas. E durante esse período, eu tenho ouvido muitos membros da nossa igreja dizer: Dani, olha, Deus tem trabalhado comigo, porque eu não li a Bíblia. Eu só lia na igreja, eu não orava, eu não tinha vida. E se você olhar, a gente que tinha capa, viu? Capa de crente, e na igreja falava em línguas, trabalhava muito em tudo na igreja. Mas uma vida, um devocional com Deus, a vida de oração não se tinha. Então Deus está permitindo isso. É aquilo que você falou, uma live direta. Você e Deus. Isso, exatamente. Aí você pode dizer, irmã, mas está trabalhando na obra, está cantando, está fazendo peça, está limpando igreja, está trabalhar para Deus. Mas a sua vida espiritual, que é a prioridade, é isso que Deus quer. É isso que te alimenta de verdade. É a sua comunhão com o Espírito Santo. E Deus está permitindo esse período para que você comece a colocar em prática. E que não acabe depois que acabar esse isolamento social, mas que permaneça a prática de jejum, prática de oração, prática de leitura bíblica entre você e o Espírito Santo. Então vamos colocar o nosso altar em ordem. Vamos começar a procurar essa dracma que está perdida. Vamos limpar tudo aquilo que há de errado em nossas vidas. E no meu jejum, nas minhas orações Jesus, mostra, me exorta mesmo, mostra qual é o meu defeito. Porque eu não quero ficar. Porque você já imaginou, você foi criado para morar no céu. Esse mundo não é nosso. Esse mundo aqui, estamos de passagem, minha gente. Não se turbe com o que está acontecendo. Mas, Dani, parece que as coisas só pioram e só vão piorar. E se tranquilize, porque esse lar não é nosso. O nosso lar não tem dor. No nosso lar não tem medo. No nosso lar não tem morte. O nosso lar não tem Covid. Não tem fome. O nosso lar tem alegria. O nosso lar tem saúde. No nosso lar tem Jesus sempre conosco. Glória a Deus. Esse é o nosso lar. Você que hoje só tem aí cuscuz para comer. Só tem um cuscuzinho hoje, irmã. Você mesmo vai morar no céu. Andar em ruas de ouro. Ser servido no grande banquete por Jesus Cristo. Amém. E você tem que estar preparado. E já imaginou, quando Jesus voltar, você não subiu porque o seu altar não estava em ordem? E Jesus está dizendo, eu quero que você suba, eu quero que você venha morar comigo. Mas para isso, nós precisamos colocar o nosso altar em ordem. Então, que venhamos aprender que nesse momento de Covid aí, não é o momento da igreja falhar. Não é o momento de enterrar a igreja. É o momento da igreja se fortalecer. É o momento de você colocar o seu altar em ordem. É o momento de você ganhar vidas para Jesus. Amém. Você vai ver a sua família, que muitos achavam que só ia dar por fracasso, que nunca iriam estar na igreja. Você vai ver, ao passar disso, eles vão estar na igreja glorificando e exaltando o nome do Senhor. E no dia da vinda de Cristo, todos nós subiremos para morar no céu com Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra de Deus para os nossos corações. Eu creio que cada um de nós que estamos aqui ouvindo esta palavra, né, estamos sendo edificados. E eu creio que esta palavra vai ver regeneração em nossas vidas, mudanças. Né? Porque se Deus está permitindo, né, que esta palavra seja inserida neste momento em nossas vidas, nos nossos corações, é porque Deus quer trabalhar em cada um de nós, amado. Não vá pensando que você está aqui apenas por estar, mas porque Deus marcou este encontro, este momento, para dizermos a nós que precisamos nos posicionar em buscar a presença de Deus. Assim como aqueles carcereiros que estavam presos, tinham sido ali chicoteados, estavam sofridos. Eles não eram para estar adorando a Deus, eles eram para estar reclamando como hoje nós fazemos. Mas que nós precisamos nos posicionar, como eles fizeram, em adoração ao Senhor, porque glorificaram na dor, no sofrimento, no local mais difícil que um ser humano possa estar, porque estavam encarcerados dentro de um calabouço no mais profundo, onde havia água. Né? Não era um local simples, era um local difícil de estar. E eles estavam ali acorrentados, fisicamente. Como nós hoje estamos fisicamente presos dentro dos nossos lares, mas que os nossos corações estejam libertos para adorar o Senhor, como Paulo e Silas estavam com sua mente liberta. A sua mente não estava cativa, seu corpo estava, mas a sua mente não estava. E que nós hoje possamos nos sentir cativos dentro dos nossos lares, mas que a nossa mente, vamos lá, Paulo fala lá em Romanos, né?
que a nossa mente seja uma mente voltada em adorar o Senhor, né, com um espírito incorruptível que adore o Senhor, né, em espírito e em verdade, porque eu não preciso ver ou tocar em algo para podermos adorarmos a Deus. Não, eu preciso crer pelos olhos da fé Amém. que Deus está presente na nossa vida e nesta Amém. parte, em cada um de nós, e possamos adorar o Senhor, queridos. Precisamos adorar o Senhor. É tempos difíceis, mas precisamos nos posicionar. Precisamos adorar, Amém. glorificar e exaltar a este Deus que é tudo pode. Se hoje estamos confinados, adore o Senhor. Se estamos no leito do hospital, adore o Senhor. Estamos tendo tantos irmãos, amigos, né? Tem um amigo nosso que está internado no hospital. Ontem foi o aniversário dele e eu me emocionei. Poxa, que situação difícil, servo do Senhor, né? E passando por esse momento, comemorar seu aniversário só, porque não pode ter seus filhos ao seu lado, sua família não pode visitar, né? Tudo ali só por apenas telefone, mas eu disse que Deus tem um propósito para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Como nosso Amém. irmão falou, nós não estamos aqui, amados, para ficar. Aqui é o ano passado. Se Deus permitir, de sermos acometidos por este convite e nos levar, que possamos estar preparados. Porque o outro Amém. lado é o local que Deus tem preparado para cada um de nós. E que nesta Amém. parte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, possamos receber de Deus esta palavra e viver em nossas vidas, no primeiro amado, sabendo que Deus está no controle. Esta é a minha palavra. Deus está no controle de tudo. Nada fugiu do seu controle. Nada saiu. Amém. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós não possamos entender um Deus como fatalista. Se isso acontecer, eu vou morrer. Não, eu vou crer que Deus pode me curar, que Deus pode me livrar. Mas se for da vontade de me levar, não tem. Então, que Deus, nessa tarde, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Posso estar Aleluia. restaurando Glória a a tua Deus. vida. Posso estar Em nome de restaurando o teu Jesus. coração. Posso estar restaurando o teu lar. Não importa a forma em que você possa estar. Mas o que importa é você ser uma adorador do Senhor. Louva a Deus pela sua Amém. vida, por ele, por esta palavra Amém. que Deus colocou no seu coração. Nós, como igreja do Senhor, precisamos a cada dia buscar a Deus. Eu estava nos primeiros dias, todas as tardes, dormindo, para poder dormir. Eu digo, Deus, me faz alguma coisa. Eu quero trabalhar mais na tua obra. Eu estou me sentindo tão inútil. É tão pouco que eu estou fazendo aqui na tua uma live, onde eu pregava, no culto que eu faço 4 vezes na semana no WhatsApp, mandando mensagem para uma, conversando, sabendo como é que está. Eu quero fazer mais. E Deus colocou no meu coração este momento para alcançar outras vidas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Uma Cal. live aqui de 1 milhão de pessoas, mas vai alcançar aqueles corações, aquelas vidas que estão necessitando de ouvir essa palavra. Então, louva a Deus Amém. por isso. Muito grato por cada um que esteve aqui conosco. A nossa diretora do Marcenides tem nos acompanhado esses dias, né? Nossa irmã Inês. Que Deus Inês, Deus abençoe. em nome do Senhor Atos Jesus. também. É verdade. Algumas amigas, como a irmã Ana, a irmã Lisane, que esteve aqui nessa tarde. Também estamos com a esposa do pastor Paulo lá de Garanhuns também, sempre todas as tardes ela tem entrado, participado. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, a nossa irmã Itamar, Bela, que sempre tem estado conosco, e cada um de vocês, amados, que estiveram aqui nessa tarde, que compartilhou, que participou, né, que Deus possa estar usando vocês poderosamente. Faça como Deus falou hoje conosco, né? Use as redes sociais para evangelizar, para ganhar vida. Amém. Use a sua vida para ganhar as almas que estão ao seu redor, dentro do seu lar, seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai, porque é tempos difíceis e Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Amém. Senhor. Eu queria Glória a Deus. fazendo uma oração. Tem mais alguma coisa a falar, minha amiga? Tenho apenas para profetizar sobre sua vida.
Cláudia e todos os demais que estão ouvindo aí essa live. Profetizo sobre sua vida que você é o Paulo e Silas dessa geração. Assim como você pode estar nesse momento em casa, preso, mas a sua mente, como Cláudia falou, está liberta. E eu profetizo que você vai ganhar o carcereiro e a família dele para Jesus. Muita gente vai ser salva, vai ser levada ao Senhor Jesus Cristo através da sua vida. Eu profetizo vidas para o Senhor Jesus que você vai alcançar e vai ganhar durante essa quarentena. Que Deus abençoe cada uma que está assistindo. Não é tempo da igreja parar. Agora sim é o nosso tempo de avançar mais ainda do que antes. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus nessa tarde, né, por nossas vidas e que Deus venha fazer com que estas palavras venham ser frutíferas. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Deus, nesta tarde. Porque tu és um Deus grande, poderoso, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, ó Pai. Tudo se fez através da tua palavra, Senhor. E nesta tarde, ó Deus, viemos diante da tua presença para te agradecer por cada vida que passaram aqui, que ouviram, ó Pai, estas palavras, que ela entre com mudança, Pai, entre como regeneração, Pai, que possa ver, Jesus, em cada vida, Pai. Abençoa a tua serva, Jesus, que o Senhor possa estar usando-a cada dia mais e mais através da tua palavra. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concede em nossos corações de estar, Pai, neste momento, glorificando e exaltando o teu nome, Jesus. Pai, usa-nos, ó Deus, como flecha na mão do arqueiro, para alcançar almas. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te louvamos e já te agradecemos, Pai, nesta tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Mauricé também está aqui conosco. Glória a Deus pela sua vida, irmã Mauricé, uma amigona. Que Deus te abençoe. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de você ter aceitado o meu convite, né? E que Deus possa trazer outros momentos para a gente estar juntos, fazendo a obra do Senhor Jesus. Muito me alegro pela sua vida, né? E tem sempre sido uma bênção no nosso ministério. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Amém. Até a próxima a todos. Até. Um beijo para Tchau, todos. gente. Que Deus abençoe. Tchau.